terra firme, o barco estava já a alguns estádios. Jesus ficou no monte despedindo aquelas pessoas, depois foi para o monte, ficou no monte orando um pouco ainda, passou-se do horário. Jesus então vem e começa a andar por sobre as águas. Os discípulos, naquele nevoeiro, naquela coisa toda, perceberam que vinha uma forma humana andando sobre as águas. Eles ficaram com medo, porque imagina um ser humano andar por sobre as águas. Eles gritaram: isso deve ser um fantasma, isso é uma coisa mal que está vindo aqui para nos perturbar. E eles, com muito medo, começaram a gritar e a gritar, e sem poder correr, porque como é que você corre num barco pequeno? E aquela imagem, aquela pessoa, aquele hominídeo, aquele vulto começava a aproximar, e eles gritando, Jesus então, percebendo aquele medo que dominou o coração deles, Jesus disse: não tenham medo não, sou eu. Deve ter sido até engraçado a cena, né? Ei, para com isso, sou. Aí Pedro, muito afoito, disse: Senhor, se é o Senhor mesmo que está vindo sobre as águas, manda eu ter com o Senhor sobre as águas. Jesus então responde: então venha, pode subir e descer do barco e pode vir. E Pedro faz o que ninguém mais fez na terra: andar por sobre as águas. Pedro começou a andar por sobre as águas e olhando para Cristo e andando por sobre as águas, até que num dado momento, no versículo 30, diz a palavra de Deus que, reparando porém na força do vento. Para onde Pedro começou a olhar agora? Ele começou a olhar para o vento. Vento aqui é o problema, vento aqui é o inimigo desafiador, é a força contrária. Vento aqui representa a situação adversa. Vento pode ser qualquer coisa que está na sua vida, que é contrário ao seu progresso, ao seu sucesso, ao seu bem. Vento pode ser um tantão de coisa, mas no caso de Pedro, era o vento. Ele então, versículo 30, reparando porém, veja bem, olha, na força do vento. Qual foi o adjetivo desse substantivo vento? Força. Ele viu e falou: esse inimigo é forte, que inimigo poderoso. Quando ele faz isso, no dado momento que ele tira os olhos de Jesus e olha para o vento, a confiança deu lugar ao medo. Aí o versículo diz assim: teve medo, e porque teve medo, começou a perder, começou a afundar. E aí ele grita: Senhor, salva-me, socorre-me, não me deixa morrer. E Jesus então estende a mão e o tira de dentro da água, coloca-o no barco em segurança e diz para ele assim: homem de fé pequena, você tem uma fé muito pequena, sua fé não conseguiu suportar a dúvida. Mas por que Pedro teve esse problema? Porque ele fez como todos os homens que foram matar a Medusa. Ele olhou para o lugar errado, ele olhou na cara do problema, não no sentido de desafiar, mas no sentido de começar a vislumbrar o tamanho do adversário. Veja para você ver o versículo 30, reparando porém na força do vento. Ora, o vento estava forte desde quando começou a assolar o barco. O vento nunca esteve fraco da hora que começou. O vento não esteve fraco quando ele desceu do barco. O vento não estava fraco quando ele deu os seus passos, não sei quantos, sobre as águas. Mas agora ele repara, ele adjetiva, ele qualifica, ele maximiza o poder do vento, e aí ele começa a ter medo. Se fosse no caso da mitologia grega, ele teria virado pedra, porque ele olhou para o lugar errado. Domingo nós falamos sobre a mulher de Ló, que também olhou para o lugar errado, e no caso ela virou uma estátua de sal, porque ela colocou os olhos no passado. A palavra de Deus diz que ela, olhando para trás, se converteu numa estátua de sal, morreu sonhos, morreu projetos, deixou família, deixou tudo para trás, livramento de Deus, porque colocou os olhos no lugar errado. Pedro afunda, porque Pedro está olhando para um lugar errado. Pedro está olhando para o problema. Enquanto Pedro estava com os olhos em Cristo, sobre as águas ele estava andando.
Enquanto Pedro estava com os olhos em Cristo, vencendo a adversidade, Pedro estava. Enquanto Pedro estava olhando para Cristo, o vento continuava forte, mas não vencia Pedro. Enquanto Pedro estava olhando para Cristo, a água continuava sendo H2O na sua fórmula, mas não submergia Pedro. Ele estava sobre as águas, mas quando ele tira os olhos de Cristo e olha para o vento, Pedro afunda. Pedro tem medo, Pedro perde a bênção, Pedro deixa de vencer porque ele tirou o foco do olhar dele e colocou, na mitologia grega, os olhos na medusa. Aí virou pedra, aí perdeu, aí pesou, aí teve medo, aí já era. Vem comigo, em Números, lá no Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números 13. Números 13. A história é conhecidíssima dos crentes que leem a Bíblia. É o relato dos espias que foram espiar a terra. Lá no comecinho da Bíblia, 4º livro, eles foram espiar a terra prometida. Deus havia prometido uma terra que mana leite e mel. Eles ficaram nesta terra durante 40 dias, olhando, um homem de cada tribo. Eram 12 tribos, 12 estados, então eram 12 príncipes, um de cada um representando, cada um representando uma tribo. Tribo aqui pode ser colocar estado. Israel é como se fosse um país com 12 estados, cada um de um estado, um nobre, um príncipe, foi enviado por Deus. Eles saíram do Egito. Esses príncipes viram os 10 pragas do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho e viram a boa mão do Senhor os conduzindo milagrosamente sobre aquele mar que se abriu, e eles atravessaram a pé enxutos. Eles viram coisas maravilhosas, não eram gente assim, pega no laço, eram nobres das 12 tribos que tinham experimentado do poder do Senhor. Então, eles foram olhar a terra prometida, que Deus havia prometido a Israel, e eles deveriam trazer um relato, eles deveriam trazer o fruto da terra, eles deveriam trazer as informações da terra. Eles eram os responsáveis e os representantes das suas tribos para trazer um relatório sobre a terra que Deus havia prometido. Aí eles vão, aí eles voltam, versículo de número 25, vamos ler? Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Eles trouxeram um cacho de uva que 2 homens tinham que amarrar num cambão, pôr nas costas para trazer. Versículo 27, relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente, como é que é aí, igreja? Então Deus não estava mentindo. Deus falou: vou dar para vocês uma terra que faz o quê? Mana, leite e mel. E eles falaram: verdadeiramente a terra mana leite e mel, este é o fruto dela. Presta atenção agora. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus, nomes de povos, habitam na montanha. Os cananeus, nome de outro povo, habitam ao pé do mar e pelo ribeiro do Jordão. Então Calebe, eram 12, 10 deram essa resposta, 2 deram essa resposta aqui, versículo 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia! Viu aí a exclamação? Guarda-chuvinha aí, o cabinho assim com o pontinho, quer dizer que isso aí não foi assim, eia,
Exclamação quer dizer o quê? Uma coisa assim mais abrupta, mais firme. Eia! Epa! Já viu quando está todo mundo aquele chorando? Opa! É isso aqui, ó. Eia! Caleb levanta a voz no 30. Eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aí o 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais poderoso, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, agora eles começaram a fazer o quê? Infamar a terra. Versículo 32. Infamaram a terra que haviam espiado. A terra era boa, agora já não prestava mais. Começaram a infamar a terra. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores. Mas era a terra que manava leite e mel. Agora já não presta mais, é terra que come. Ao invés de manar, ao invés de fluir da terra, ao invés da terra ter olhos de água, de leite e mel, de fartura, terra que dá tubérculos graúdos, terra que produz muito fruto. Agora não, agora a terra é uma terra que come, é uma terra que tem boca, a terra devora os moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E o 33, eles fecham um relatório de desgraça dizendo: também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E eles dizem: e éramos aos seus próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Nós começamos a olhar para nós e começamos a nos ver como insetos. E acho que eles também, quando olhavam para nós, viam a gente como inseto. Gafanhoto é inseto, que você pisa e mata. Mas presta atenção, por que eles começaram a difamar a terra? 2 versículos dizem isso. 28, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. 31, porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte, porque é mais poderoso do que nós. Qual o problema desse texto? O mesmo problema de Pedro. Qual foi o problema de Pedro? O mesmo problema dos homens que foram matar a Medusa da mitologia grega. Olharam para ela, viraram pedra. É o mesmo problema da mulher de Ló. Olhou para trás, virou estátua de sal. Eu preciso saber para onde que eu vou olhar. A terra era boa, Deus livrou eles com 10 pragas do Egito. Gente, um Deus que faz um milagre é uma benção. Agora o Deus que faz 10 milagres, depois faz mais milagre, depois faz mais milagre, depois faz mais milagre. E mesmo Deus fazendo tanto milagre, o povo ainda fala assim: nós não podemos. Tudo que Deus falou com eles era verdade. Só uma coisa que Deus mentiu, né? Deus não ia ajudar eles a vencer, não. Nós não podemos contra aquele povo. Deus falou a verdade em tudo. A terra mana leite e mel, a terra é boa. Olha os cachos de uva, tamanho de uma abóbora cada uva que nós trouxemos. Mas, entretanto, porém, o povo é forte. O povo dela é tão forte que nem nosso Deus consegue vencer eles, porque são grandão. E nós que somos príncipes, nos vimos como grilo, um gafanhotozinho. Nos vimos como um inseto. E eu acho que eles também, quando olharam para nós, inseto viram. Aí o versículo 1 do capítulo 14 diz que o povo começou a chorar, arrumou um aladoar, uma bagunça. Nós conhecemos a história. Deus fala assim: quantos dias vocês espiaram a terra? 40. Pois é, para cada dia que vocês espiaram a terra e difamaram, vocês vão andar 40 anos. Para cada dia 1 ano. Cada dia que vocês foram, vai agora atrasar a vida suas um ano. Foram 40 dias, 40 anos. E você quer saber mais? Só os meninos de hoje, quando tiverem com 45, 46, 50, porque o que está com 13 vai estar com 53, só eles vão entrar. Todos os adultos hoje, disse o Senhor, todos os adultos hoje, começa a contar, a partir de hoje você só tem 40 anos de vida. Todos vocês vão morrer no deserto, porque vocês infamaram a terra que eu tirei de vocês do Egito para pôr nela.
Vocês perderam tudo porque vocês olharam para onde? Para o lugar errado. Vocês olharam para o povo. Vocês olharam para o povo. Vocês ficaram olhando para o problema. Vocês ficaram olhando para o inimigo, para o tamanho do inimigo, para o tamanho do problema. Irmãos, Pedro olhou para o tamanho do vento. Diz a Bíblia, quando ele considerou, ele falou assim: gente, esse vento é forte demais. Eu não consigo ficar andando sobre as águas com esse vento tão forte assim. O infeliz estava andando sobre as águas com um vento forte. Mas quando ele olha, ele fala assim: Jesus não vai aguentar me segurar não, porque esse vento é forte, é vento forte. Esse vento é tão forte que nem Jesus me segura. Então, estou com medo. Ah não, esse povo é grande, é os filhos de Anak. Eu não sabia nem que era Anak, nem vira Anak. Ai meu Deus, esses homens é maior, eles é grande, e eles é poderoso. Nós não aguentamos não. E começa a chorar. Olha o 14, vale a pena ler versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Oh, falta de uma chibata boa. Arrumou um chororô, trem de fresco, arrumou uma frescura. Só Josué e Caleb, só Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que falaram: gente, Deus é com a gente, meu Deus do céu. Gente, se Deus trouxe a gente até aqui, Deus é poderoso, gente, para nos vencer, nos fazer vencer esse inimigo. Gente, vamos olhar para Deus ao invés de olhar para o vento. Gente, vamos olhar para Deus ao invés de olhar para o povo, gente. Mas não, Pedro preferiu olhar para o vento, e os 10 príncipes preferiram olhar para o povo. Ei, povo grande, eita, povo difícil, ei, povo bruto. Menino, não dá para nós não, senhor. Vamos ficar por aqui mesmo. Olha a blasfêmia aqui, ó. Versículo 2 do capítulo 14. Você viu o que eles falam? Olha: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos trouxe o Senhor a essa terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Por quê? Porque olhou para o lugar errado, porque olhou para a Medusa, porque olhou para o tamanho do inimigo, porque olhou para o povo. Sabe qual é o problema de muita gente que perde as bênçãos de Deus, que perde no meio do caminho, que desvia? É porque fica olhando, olha para a irmã, olha para o outro, olha para o problema, olha para a cor da pele, olha para o estudo, olha para a dificuldade que tem, e vamos arrumando frescura para a gente ficar olhando. Ah, olha lá, olha aqui, olha acolá, olha ali. E sabe por que nunca consegue nada? Porque esse olhar, não é que Deus perde a força, é que a gente perde a fé. E se a gente não tem fé, o autor aos Hebreus diz que não podemos o quê? Agradar a Deus. E se eu não agradar a Deus, como é que Deus vai me abençoar? Perto está o Senhor, diz a Bíblia, dos que o buscam, dos que o temem, dos que o amam. Quem busca, teme e ama a Deus, confia em Deus. Oh não, essa luta é grande, mas quando eu vencer, menino, a vitória vai ser maravilhosa, porque todo mundo vai saber que foi Deus que me deu a vitória. Não, mas eu prefiro olhar para o tamanho do problema. Aí o médico passa um relatório, ele falta morrer, porque médico parece que ganha, é por susto que dá. O oveiro da sua mulher está atravessado, você nem sabia que mulher tinha oveiro. Essa mulher, o cordão umbilical do menino está passando no pé. Aí você fica louco, morrendo. Pelo jeito que você está aqui, você só tem 20% de chance de viver. E aí você morre, porque você já morre com uns 20. Ah, esse menino seu está com o que tiriça no último estágio global. E você fica doido, correndo para o menino pretinho, tem nada de tiriça. Aí fica doido, menino, oh meu Deus, está com tiriça. Sabe nem o que é tiriça? Aí fala até errado, tiriça. O trem é ectirícia, mas fala tiriça. Esse menino aqui está com cárie no dente, o menino está banguelo.
Mas a gente fica louco, a gente começa a olhar para aquele trem, e aí quando a gente olha para o vento, a gente faz o quê? Tira o olho de quem? Porque ele não é camaleão, né, Hernando? Camaleão é que consegue olhar para 2 lugares ao mesmo tempo. Camaleão é que consegue fazer assim. Você já viu camaleão? Quem já viu? Fica assim com os olhos assim, né? Procura um camaleão e põe para mim ali. Camaleão direitinho, viu? Não vai colocar camaleão sensual aí não. Sei lá. Aí o que acontece? Eu tiro os olhos, porque eu não sou camaleão, eu não consigo olhar para o problema. Como diz o ditado, é um peixe no. Como é que é? Um osso no. Como é que é? Um olho no peixe, outro no gato. Eu não consigo. Ou eu olho para o gato ou eu olho para o peixe. Se eu estou olhando para Deus, pronto, estou firme, olhando para Deus. Mas se eu olhar para o problema, o que eu faço? Eu tiro o olho de Deus. Eu tiro o olho de Deus. Aí quando eu tiro o olho de Deus, eu maximizo o problema. Que vento forte. Que povo grande. Esse é parente de Anak. Sabe nem quem é Anak? Meu Deus do céu. Tem camaleão não? Ah, tá sem internet. Deus livrou a gente, né? Aí fica, ai meu Deus, mas tá gravando? Tá, né? Então eu posso falar bobagem, depois você vai lá e edita. Ai meu Deus, o problema. Ai, ai, ai. E Deus? Não, Deus não dá conta de me sustentar sobre essa água, porque é o tamanho desse vento. E Deus que trouxe a gente até aqui, e Deus que venceu o Faraó e o Egito inteiro. Mas esses homens é maior do que Faraó. O Deus que nos tirou do Egito e venceu o Faraó e todo o Egito não vai dar conta desse povo não. Esse povo é grande demais. Por quê? Porque ficou olhando para o lugar errado. Agora eu queria fechar com vocês com um camarada que enfrentou um problema, mas ele olhou para o lado certo. Porque o problema você vai enfrentar, isso não adianta. Vem comigo em 1 Samuel 17. O problema você vai enfrentar. E não tem como eu não ver o problema. Eu olhei o problema, eu vi o problema. O negócio é, para quem que eu vou ficar olhando? Ver eu vi, ué. Ver eu estou vendo. Agora, para quem que eu vou olhar? Em quem que eu vou confiar? Presta atenção comigo. O texto vale a pena ser lido porque é muito bonito, é bonito demais. Vale a pena a gente ler. Todo mundo conhece esse texto que lê Bíblia, né? Que é crente. Mas mesmo assim, quando você lê, se arrepia. Quer ver como é que você vai arrepiar quando lê o texto? 1 Samuel 17, versículo 12. Vamos pegar do 12? Não, vamos pegar do 1. Que se a gente não pregar bom hoje, pelo menos ler a Bíblia bastante, né? E Deus fala. Vamos lá. Ajuntaram os filisteus é um povo, tá? É uma raça de gente. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó. Socó é uma cidade, um povoado, uma terra, né? Congregaram-se em Socó, que está em Judá. Acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estava este no monte, lá do lado da Além, e os israelitas no outro monte, do lado da Quém, e entre eles um vale. Pensou aí? Um monte, Israel de um lado, uma planície, outro monte, os filisteus. Eles ficavam do monte de cá, a planície no meio, plano, uma cancha reta. Do lado de lá, no outro monte, os judeus, israelitas. A batalha ia se dar nesse vale. A batalha ia se dar nessa planura. Vamos lá. 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. O homem era grande. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. O homem brilhava, o homem parecia um vagalume no escuro. A haste da sua lança era como o eixo de tecelão,
e a ponta de sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia um escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos do rei Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais os filisteus: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Por quê? Porque o homem era grande. O homem parecia um jegue cigano, todo arrumado, todo ajeitado, brilhando, aquela lampejoula. Você vê um homem brilhando desse tipo, gritando: me dá um homem. Hoje seria esquisito, né? Esse guerreiro numa planície, todo brilhando e gritando: eu quero um homem hoje. Mas era um desafio naquela época, ele querendo um homem para lutar com ele. E quem ganhar é a nação que ganhou. O que perder é a nação que perdeu. Aí o povo fazia o quê? Os homens de Israel olhavam para aquele homem e tremia na base, porque o homem era grande, cabeçona, os bração, os pezão, menino, um narigão grandão. Olhar de longe, você viu o nariz do bicho. Ei, bitela, hein, senhor? Que cepa de homem. Ficaram com medo. Aí, para a história do desafio, e a bússola do Senhor, lá a lupa do Senhor vai lá para a casa de Jessé, o belemita. Vamos lá. Davi era filho daquele efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Quer dizer, 3 irmãos de Davi estavam na guerra. Chamava-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Quer dizer, os 3 irmãos de Davi estavam na guerra lá com Saul. Eles estavam vendo esse gigante desaforar lá. Eles estavam vendo. Davi, porém, ia a Saul e voltava, porque era o mais novo, ficava só levando merenda, né? Ele ia lá, levava as merendas, voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Esse desafio foi 40 dias, 2 vezes por dia. Esse homem blasfemou quantas vezes ao todo? 80 vezes. Ele desafiou Israel 80 vezes. Sabe quantos homens saíram para enfrentar ele? Nenhum. Por quê? Porque ficava olhando para o tamanho daquele homem. Gente, que homem grande. Não dá para enfrentar esse homem. Versículo 17. Lá na casa de Jessé, né? Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos uma efa desse trigo tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento dos teus irmãos. Porém, esses 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé, seu pai, lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Estava até bonito, imagina assim, ó, a planície no meio, os filisteus de lá e Israel de cá, uma fila em frente à outra, assim, ó, tudo enfileirado. Aí, na fila, né, na frente, vinha o gigante, entrava na frente e começava a blasfemar, falar as asneiras dele. Ninguém levantava, ele voltava para trás. De tardezinha, tornava a formar aquele pelotão de cá, aquele pelotão de lá.
Aí o filisteu vinha brilhando no sol, falava aquele tanto de asneira, homem nenhum tinha coragem de encarar, ele voltava para trás de novo. 40 dias ele fez isso. Nesse dia ele mordeu no arame. Na hora que as fileiras começaram a se organizar, Davi estava chegando com a carroça, trazendo os trigos, trazendo os queijos, trazendo o leite, trazendo a merenda, o lanche lá, o rango para os irmãos dele, que o pai tinha mandado. Aí diz a Bíblia assim, ó, Davi, aí o versículo de número 22, Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem, porque o pai tinha mandado ele perguntar aos irmãos se estava bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. A diferença agora da 80 é que Davi escutou. Antes todo mundo escutou, menos Davi. Davi tinha uns 17, 18 anos. Agora Davi escutou a conversa fiada do Golias. Presta atenção. Versículo 24. Todos os filisteus, presta atenção, vendo quem? Vendo quem? Aquele homem, todos os israelitas fazendo o quê? Vendo aquele homem. Para quem que os israelitas olhavam? Para o gigante, tudo de bronze, no sol, de manhã, grandão, no solzinho das 4:30, grandão, o sol batendo naquele bronze. O que acontece quando o sol bate num bronze? Reluz. Eles ficavam olhando para quem? Para o gigante. Está aqui, ó. Todos os israelitas, vendo aquele homem, faziam o quê? Fugia. Por quê? Por que eles fugiam, irmãos? Nós estamos falando sobre para onde olhar. Por que eles fugiam, doutora? Porque olhava para o gigante, aquela roupona brilhando, aquela escama no sol, parecendo assim uma lagoa cheia de prata, reluzindo, aqueles piscando no sol, aquela lança, aquele trem parecendo um eixo de tecelão, que a gente não sabe nem que desgrama é, mas deve ser uma coisa grande, porque colocou na Bíblia e parecia isso. A ponta, o couraço, o capacete, aquele capacetão, aquele cabeção, aquela vozona. Eles ficavam olhando para aquilo dava medo neles. Aquilo deixava eles apavorados, encantados, igual uma cobra querendo pegar um bicho, fica olhando, aí fica trem, tem um encanto. Aí ó, todos os israelitas vendo aquele homem, o homem era o Golias, fugiu de diante dele, temiam como? Só temiam não estava bom, mas não, temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, a quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão a aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas do nosso pai lá no deserto? Bem conheço tua presunção, seu moleque, e a tua maldade. Desceste aqui só para ver a peleja, só para ver a gente com medo. Respondeu Davi: que fiz eu? Eu só fiz uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou da mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Nem citou o nome. Desfaleça o coração por causa desse trem, não, senhor. Bobagem. Teu servo irá à peleja contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai.
quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele, o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu Davi da sua armadura e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. É legal, tirou aquilo de sobre si. Quer dizer, um trem tão imprestável que Davi arrancou aquele trem. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alfoz de pastor, que trazia, a saber, um surrão, uma capanga, e lançando mão da sua funda, uma espécie de estilingue feito de couro que rodava e jogava, foi-se chegando ao filisteu. É muito bacana esse texto. Quem já arrepiou aí? Esse texto arrepia. Eu arrepio. Esse texto me dá um arrepio. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu um cão, um cachorro, para vires a mim com paus? E pelos deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu encontrar-se com Davi, esse se apressou e, deixando suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ele a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Viu a diferença de Davi, diferente de Pedro? A diferença de Davi com os outros 10 judeus, israelitas. Sabe por quê, irmãos? Aquele gigante luminoso, parecendo uma árvore de Natal, aquilo não assombrou Davi, porque Davi não estava olhando para o gigante, Davi estava olhando para Deus. Gigante C é grande, mas meu Deus é maior. Se você prestar atenção, vamos repetir uns versículos aqui, vem comigo, ó. Vai circulando na sua Bíblia. Está com caneta aí? Quem está com caneta? Pega a canetinha aí, caneta. Vamos circular que vale a pena. Está lá o gigante. Tem aqui, ó, a descrição da roupa dele. Do versículo 1 ao versículo 10 mostra como é que era. Capacete não sei o que, mas não sei o que, mais haste não sei da onde, roupa de não sei o que, escama, um homem na frente carregando a espada dele, um outro carregando o escudo, um trem todo joncoso. Davi não perguntou nada disso, Davi não olhou para isso, Davi não estava nem aí para isso. Mas presta atenção, quantas vezes Davi faz menção do Senhor nas suas palavras? Presta atenção, vamos começar aqui, ó. Versículo de número 26. Que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel?
Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Circula aí, Deus vivo, uma vez. Versículo 36. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo, duas vezes. Versículo de número 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos desses filisteus. Quantas vezes? 3 vezes. Vem comigo agora no versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Quantas vezes? 4 vezes. 4 vezes. O Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado. 5. Versículo 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. 6 vezes. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, os cadáveres do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. 7. Versículo 47. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva. 8. Não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. 9. E Ele vos entregará nas nossas mãos. Esse Ele aí é quem? Então pode circular também 10 vezes. Você é grande, mas o Deus de quem eu sou, o Deus a quem eu sirvo, é muito maior do que você, rapaz. Davi fala de Golias. Vamos ver. 26. Olha as falas de Davi. Olha as falas de Davi em relação a Golias. Vamos lá. 26. Que farão aquele homem que ferir este filisteu, e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Exaltou Golias? Não desprezou. Quem é esse nojento, esse imundo, para falar do meu Deus? Quem é essa coisinha repugnante, brilhante, parecendo uma joaninha, todo pintadinho? Desprezou. Admirou? Não. Achou grandão? Não. Viu assim os bração dele e falou: nossa, que tatuagem de caju grandona. Não. Quem é esse nojento para fazer isso? Segundo, 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra esse filisteu. Exaltou? Não, desprezou ainda. Eu vou, sou. 36. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Exaltou? Maximizou Golias, ficou com medo. Nossa, ele é grande mesmo, morrendo de medo dele. Que vento tão forte que ele é. Falou isso? Não, desprezou. Última vez que fala dele. 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Davi fala do filisteu 4 vezes, e as 4 vezes que Davi está falando do filisteu, está desprezando. Uma, ele está perguntando: quem é esse cara? A outra, ele está falando assim: fica com medo desse cara não, rei. A outra, ele fala assim: rei, Deus me livrou, Deus vai me livrar. E a outra, ele fala: Golias, hoje eu vou te matar. Só 4. Ele ficou olhando para Golias, não. Ele olhou para Deus. De Deus ele fala 9 vezes, 10 vezes. Ele fala: não, o Senhor vai me livrar. Não, o Senhor já me livrou. Não, o Senhor uma vez o Senhor me guardou. Não, porque o Senhor é comigo. Não, porque o Senhor está... Agora Pedro não, o que Pedro faz? Esses ventos, ai meu Deus, que vento forte. Afunda. Os 10 espias, nossa, que povo grande, que terra forte.
perde. E Davi? Esse homem é tão grande, tem uma cabeça tão grande, que nem que eu for ruim hoje, eu erro uma cabeça dessa. Uma cabeça desse tamanho não tem como errar nunca na minha. Eu mato codorna, vou errar esse homem? Olha o tamanho da melancia, vai ser uma pedrada certeira na testa desse miserável. Eu quero concluir minha palavra dizendo, sabe o que, irmãos? Olha para o lugar certo, olha para o seu Deus, olha para o tamanho do seu Deus, para o poder do seu Deus, olha para a história bíblica, o que a Bíblia fala que o seu Deus fez. Fica olhando para Golias, olhando para vento, olhando para morador da terra, olhando para, porque tem um patrão, porque tem uma doença. Não, olha para Deus, olha para o Senhor que fez o céu, a terra, que tem todo o poder sobre as suas mãos. Você decide para quem você vai olhar, mas a resposta, o resultado, você não tem como decidir não. Se você olhar para o vento, se você olhar para o povo, se você olhar para o Golias, você vai afundar, você vai perder, você vai ficar rodando no deserto 40 anos, porque você está olhando para o tamanho do inimigo, você está olhando para a força do vento, você está olhando para os devoradores da terra. Mas se você olhar para o Senhor, o seu Deus, esses inimigos grandes se tornarão pequenos, fracos e vencidos, porque você confiou no Senhor. Deus nunca, disse Davi, eu nunca vi um justo desamparado, e nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi, disse Davi. Deus não desampara quem olha nele, confia no Senhor, Israel, confia no Senhor. O salmista diz, olha, se o Senhor não estiver do nosso lado, Israel que o diga. Quer dizer, quem nos deu a vitória foi porque o Senhor estava com a gente. Quero desafiar você, irmão, a colocar essa confiança em Deus. Ficar olhando para, porque a crise, porque o patrão, porque isso, porque a perseguição. Olha para Deus, meu filho. Olha para o Senhor, vamos ficar de pé, vamos olhar para Deus, vamos clamar a Deus, vamos louvar o nome do Senhor, levantar mãos santas ao Senhor. A palavra de Deus diz que a gente tem que ser como uma criança. Criança confia. A criança, ela levanta de manhã cedo, confiando que você vai proteger ela, confiando que você vai prover o alimento para ela. O menino não pergunta para você assim, o senhor conseguiu receber esse mês para poder comprar meu leite? Ele pergunta isso. O que ele fala? Quero leite, me dá o leite. Por quê? Porque ele confia que você tem para ele. Aí você sabe o que você teve que fazer para providenciar, mas você fez. Pois é. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste, nunca vai dar cobra para quem lhe pedir pão, pedra para quem lhe pedir peixe, nunca. Confiar no Senhor. Eu não sei quais são as lutas que você está passando, eu não sei quais são os ventos, quais são os filhos de Anak, quais são os Golias que estão te desafiando, mas eu quero te fazer um desafio. Olha para Deus. Na mitologia grega, lá é uma mentira, uma mitologia, só estou ilustrando. O Hércules lá só corta a cabeça da Medusa porque ele não olha para ela. Por mais que ela tenta chamar a atenção dele, ele não olha para ela. O que é a medusa que te petrifica? O que é o que bota medo no seu coração? O que é que te paralisa? O que está te fazendo afundar? Para de olhar para ele, para de olhar para ela, olha para Deus. Paulo falou, olha, eu faço isso, olha, eu deixo as coisas que vão ficando para trás e eu olho para frente, eu olho para Cristo. Aleluia, irmãos. Vamos olhar para Cristo, vamos olhar para Deus, vamos orar, dobrar o joelho, clamar ao Senhor. Põe seu telefone para despertar, levante de madrugada, não fica com essa frescura, ninguém ora por mim, ninguém tem que orar por você, é você mesmo, a guerra é sua, moço. Você acha que tem alguém aqui por tempo? Não, porque, oh meu Deus, eu vou largar meu serviço na Embaré, hoje que eu tenho que orar pelo irmão. É você, meu filho. Meu irmão, todo mundo aqui deixou um gigante para matar amanhã, tem um que está com os 4 amarrado. Não dá tempo não.
Quem tem tempo aqui, irmãos? Quem tem tempo que levanta a mão? Está com tempo sobrando assim? Ninguém, sou. É correria o tempo todo, vai daqui, vai dacular. Mas ninguém. É você. Olha para mim. É você, o gigante é seu. É você que tem que enfrentar esse negócio. O único negócio que você tem que fazer é tirar o olho do problema e colocar seus olhos no Senhor. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Um pedaço de uma música para a gente orar. Aleluia. Seja como uma criança. Te amar pelo que é. Voltar àquela inocência. Voltar à inocência. Oh, aleluia. E acreditar em ti. Acreditar no Senhor. Acredita no Senhor. Mas às vezes sou levado A vontade de ficar adulto, ó. pela vontade de crescer. Torno-me independente. E o que acontece quando eu fico adulto e me torno independente? E deixo de simplesmente crer. Aí para de crer, para de acreditar. É porque sabe demais. Eu não posso viver assim. Não posso viver. Eu não quero viver assim. Longe do teu amor. Aleluia. Senhor, não posso viver. Não posso viver Longe do teu afago. Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Você pode levantar suas mãos aos céus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, ouvimos uma palavra sobre olhar para o Senhor. E eu quero pedir que o Teu Espírito Santo possa canalizar os nossos olhos, possa nos ajudar a focar os nossos olhos no Senhor. Eu sei que cada um aqui tem um vento forte, cada um tem um filho de Anak, um gigante, cada um tem um Golias para enfrentar. Alguns têm mais de um. Problemas, dificuldades, problemas médicos, problemas de saúde, problemas financeiros, familiares, problemas emocionais. São tantos problemas que aparecem, são tantas dificuldades que se levantam contra a gente. Mas Deus, nós não podemos colocar os nossos olhos nos problemas. Precisamos olhar para o nosso Deus, o Deus que fez o céu e a terra, o Deus poderoso, o Deus que nunca perdeu uma batalha, o Deus que nos ama tanto que enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz, no nosso lugar. Eu sei que são difíceis as batalhas, mas aquele que serve o Senhor vencerá todas. Porque o Senhor é aquele que vai na frente, porque o Senhor é aquele que está com um braço forte estendido. Deus, eu oro por esse homem, eu oro por essa mulher. Eu não sei quão forte é esse vento, eu não sei quão grande é esse povo, filho de Anak, eu não sei quão grande, quão falador é esse Golias, mas eu sei que o Senhor é maior do que todos eles. Eu sei que uma palavra tua muda tudo, muda toda a história. E o Senhor é o Deus que fala, o Senhor é o Deus que peleja pelo seu povo.
A tua palavra diz que nunca se viu, nunca se ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, como o Senhor. O Senhor está trabalhando na causa desse homem, o Senhor está trabalhando na causa dessa mulher, o Senhor está nesse negócio, o Senhor está com teu braço estendido, poderoso braço, sobre essa circunstância. Acreditamos nisso, Deus, acreditamos nisso. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Abraça-me. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai mudar seu cativeiro em liberdade, seu choro em alegria. Com seus braços. Aleluia. Olha para o Senhor. Olha para o Senhor. Olha para Deus. Coloca teus olhos no Senhor. Aleluia. Abraça-me. Erga suas mãos aos céus. Que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja sobre a tua vida, e que teus olhos não se contente, não se espante, não se admire de ninguém mais que não seja do seu Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. Hoje vai ter cachorro quente, lanche no final do culto, beijo no coração. Olha para o Senhor, diga para o irmão que está no seu lado: olha para o Senhor, querido. Não despede com a paz, não, despede assim, ó. Olha para o Senhor. Fala para ele: olha para o Senhor, querida. Olha para o Senhor, querido. Abraça-me.